Expedição Bem Brasil, continuamos em terras paulistas. Estou tendo a grata satisfação de estar na minha terra natal, Bragança Paulista. E aqui para contar uma belíssima história de um trabalho sendo feito por um engenheiro mecânico, agora dedicado também ao mundo dos queijos, os queijos de leite de cabra. Estou aqui na queijaria Laticínio Le Fromage com Jorge Demuiman. Jorge, obrigado por receber a Expedição Bem Brasil. É um prazer a gente poder estar aqui para contar essa história. Muito obrigado também pela visita de vocês e nos darem a oportunidade da gente apresentar não só o nosso negócio, como os produtos também que nós estamos fabricando. Jorge, como é que um engenheiro mecânico veio parar na produção de queijos e leite de cabra? Como é que começou essa história? Nós temos mais do que 15 minutos? Então, rapaz, tudo começou, a gente conheceu os queijos de cabra quando a gente morou na França, né? Eu trabalhava numa empresa francesa aqui no Brasil, eles me mandaram, eu sou engenheiro formado, engenheiro mecânico, me mandaram para fora do Brasil. Uhum. Na realidade, mandaram para ficar 3 anos, acabei ficando 11 anos lá, eu com minha família. E foi lá que a gente teve a oportunidade de conhecer, bom, a gente sabe que a França é o país dos queijos, sim, né? Sim. E existe um queijo para cada dia do ano, mais de 340, 350 tipos de queijo. E a gente começou a experimentar vários tipos de queijo, e um que nos chamou bastante atenção foi o queijo de cabra. Então, foi lá que a gente conheceu o queijo de cabra. Começamos com, eu lembro da pizza de chèvre, né, que é queijo de cabra. Então, foi lá, no tempo que a gente morou, e eu fui trabalhar lá. E quando voltamos para o Brasil, nesse período que a gente trabalhava lá, voltava todo final de ano para o Brasil. Uhum. Aí, quando voltava para cá, nós tivemos a grata surpresa de verificar que no Brasil estavam começando a aparecer fabricantes laticínios que fabricam queijo de cabra, inclusive com uma boa qualidade. Uhum. E, bom, essa ideia foi maturando. Depois, quando voltamos para o Brasil, eu voltei para o Brasil, pela empresa me mandou de volta para o Brasil depois de 11 anos, e eu decidi aposentar. Acho que estava na hora. Mas antes de aposentar, eu falei, bom, o que a gente vai fazer, né? Porque não pode aposentar sem fazer nada. Aí eu falei, vou fazer queijo. Eu sempre gostei de queijo, a gente sempre apreciou muito. Aí decidimos fazer uma formação lá fora. Ah, ok. Entendeu? Então, antes de aposentar, já comecei a pesquisar tudo. Formações, aonde se faria, o tipo de laticínio, o tamanho, mercado aqui no Brasil. Então, quando eu aposentei, a gente já tinha aproximadamente, sendo engenheiro, quando a gente é engenheiro, a gente planeja muito, né? Claro. A gente faz a planificação muito. Com certeza. E, então, nós decidimos, eu com minha esposa, que a gente ia fabricar de queijo de cabra no Brasil, não só por gostar, mas por achar interessante que é o mercado de desenvolvimento. Claro. E começamos, fizemos vários cursos lá, não só na fabricação, mas também na criação, como cria o animal, okay. Desde você cortar as unhas, alimentar ele, o tipo de comida, então entender todo o processo, de fato, né? Desde o começo, né? Porque você viu, a gente estava lá dentro, a gente viu que a alimentação do animal, a temperatura, como o dia, tudo isso influencia, e todos esses parâmetros depois vai influenciar no queijo. Com certeza. Então, as formações que nós fizemos, fiquei lá um mês numa fazenda, cuidando de cabra. Literalmente trabalhando, mão na massa. Com a mão na massa, cuidando de cabra, mas também eles faziam queijo lá e iam vender nas feiras. Bem artesanal. Lá é o marido que cuidava das cabras, a esposa que fazia os queijos e ia vender nas feiras. E a gente acompanhava todo esse processo, entendeu? Fantástico. Então, aí depois fui fazer cursos em escolas também, porque uma coisa é a prática, depois tem a técnica. Claro. E depois fiz curso também em laticínio, em grande laticínio lá. Perfeito. Então tudo isso deu uma bagagem para a gente, né, para tentar começar o negócio de uma maneira o mais estruturado possível. Antes, efetivamente, você estruturar, construir, né, o laticínio, a queijaria, teve toda essa fase de preparação, de fato, né, de fazer os cursos, de organizar, de conhecer, de pesquisar, de informar. Você teve esse cuidado, né, de se preparar e se especializar para produzir os queijos, né? Não, corretamente. E quando você vai começar um negócio, se você quiser, principalmente num produto que não é muito bem conhecido, que tem que desenvolver uma clientela, é bom você fazer a coisa bem estruturadinho. Começar pequeno, nós começamos bem pequenininho, faz 7, 8 anos, começamos com poucos litros de leite. Foi o que eu estava falando para você.
foram 3, 4 anos, nós estamos já, vamos fazer 8 anos, foram 3, 4 anos de aprendizado, onde muitas das produções que nós fazíamos, nós não vendíamos. E você não adiantou só fazer a especialização, os cursos, a prática, depois, com a mão na massa, efetivamente, ainda teve muito momento de aprendizado. Porque o que acontece, para você fabricar um produto que ele nasce e se desenvolve a partir de bactérias, de fungos, não é uma coisa muito matemática, mais um. Com certeza. Nós temos muitos parâmetros. Eles começam já na alimentação do animal, no ambiente que o animal está, até o transporte do leite, a chegada, e depois o ambiente que a gente fabrica. Influencia tudo, né? Então, tudo isso. Então, o que a gente aprende lá fora, são, vamos dizer, entre aspas, o básico. Eles não falam muito sobre as variações, uma série de coisas. Então, tudo isso é a prática. A aplicação teórica é a prática mesmo. Né? A prática e os registros. Você viu lá dentro, toda a produção a gente registra tudo, registra todos os parâmetros. Então, a gente foi, como você falou, eu sou engenheiro, então a gente procurou planilhar todas as produções, temperatura de produção, fisioquímico do leite, tudo. E a gente falou, opa, esse queijo aqui saiu bom. Ah, mas que dia que eu fiz, qual que era a característica do leite, qual a temperatura, então... Você vai tendo parâmetros que te permitem entender no processo. Exatamente, né? Então a gente está conseguindo, a gente chegou num parâmetro que a gente conseguiu estabelecer um padrão e cada vez a gente tenta elevar esse padrão, mas não cair, entendeu? Mas tudo isso se deu graças ao planejamento, a formação técnica que a gente tem, entendeu? Porque trouxe muita coisa para aqui para ter esse da indústria, entendeu? Né? Exatamente. O processo, efetivamente, né? Exatamente. E outra coisa muito importante, nós estamos trabalhando com alimento. Claro. Quando você trabalha com alimento, você precisa controlar toda etapa do seu processo, precisa ter uma rastreabilidade. Com certeza. Entendeu? Porque quem está no cliente final, lá na ponta, é o cliente final, ele vai comer o seu produto. E às vezes o produto, o cliente não condiciona ele na melhor condição, ele vai deixar às vezes um queijinho fora. Então você não pode vender um produto que pode ter um risco se o cliente deixar fora. Tem que ter mais segurança ali que permite a qualidade até o consumidor final realmente provar aquilo que é, né? Então é isso. Então foi essa vivência na França aí, esse conhecimento lá, a necessidade, a vontade de um dia aposentar e saber o que a gente ia fazer. E o amor pelos queijos de cabra. Uniu aí a vontade, o desejo, o gosto pelos queijos com a ideia de fazer a queijaria. E o crescimento do mercado, né? Claro, a gente viu certeza. Que o mercado cada vez mais está se orientando a produtos saudáveis, tanto assim que o nosso lema é queijos e sabor e saúde, né? No queijo. Então a gente decidiu fazer um produto que, do ponto de vista é saudável. Nós vamos ter a oportunidade de conhecer aqui detalhes da queijaria e esse detalhamento do engenheiro mecânico trazendo para a experiência da queijaria, você vai ter a oportunidade de entender todo esse planejamento, cuidado, e nós vamos falar aqui daqui a pouquinho, depois que nós formos lá para conhecer a queijaria, você vai entender o porquê esses parâmetros interferem na qualidade final dos queijos aqui. Mas Jorge, ainda falando aí dessa experiência, como é que você viu esse mercado, né, essa experiência que você teve os 11 anos lá na França, depois você foi com um olhar diferenciado já para a formação, para os cursos de queijos na França, etc. E como é que você acompanhou esse processo também aqui no Brasil? Você teve a oportunidade de ver o momento em que o Brasil estava começando. Como é que foi essa evolução, na sua opinião, o que tem acontecido com esse mercado e comparando com o que já existe lá fora, em que patamar que a gente está? Então, o Brasil ainda, em termos de consumo de queijo, que seja de todo... Bom, 95% ou mais é consumo de queijo de vaca no Brasil. E a gente hoje, em consumo per capita, a gente está bem abaixo do que se consome na Europa. Mas ainda tem muito espaço para crescer. Muito espaço para crescimento. E o que a gente nota, por enquanto não estou nem falando de cabra, estou falando de queijo genérico. A gente nota que ainda os queijos de maior consumo no Brasil são os queijos tradicionais de mussarela, queijo prato, queijo Minas, queijo padrão, entendeu? E os queijos, vamos dizer, com mais valor agregado, com mofos, com características mais encorpadas, é muito pequeno, mas é um mercado que está se desenvolvendo. Está crescendo. Comparando com lá fora, o que a gente nota é que o queijo, por exemplo, o queijo de cabra, não é um queijo que as pessoas compram para degustações nos fins de semana, para eventos importantes ou para dar de presente. São queijos que as pessoas lá compram para o dia a dia. Está na rotina, no hábito alimentar. Na rotina. Bom, primeiro que
que os custos deles são menores, então são mais acessíveis aqui no Brasil. Como ainda toda a cadeia de produção não é grande, os custos dos produtores são elevados, então hoje ainda nós estamos com preços, vamos dizer, que ainda não tornou o produto popular. Ainda fica limitado a um determinado exatamente consumidor. Né? Mas a gente exatamente. Mas quando a gente decidiu lançar no Brasil, o que a gente fez foi o seguinte: a gente fez uma pesquisa de preço no mercado e a gente falou, olha, não vamos nos posicionar, porque isso aqui são mais ou menos como commodity. Você não faz o preço pelo custo de fabricação mais o seu lucro, está aqui o meu preço. É um commodity. Quanto que o mercado paga? Então a gente falou, olha, vamos nos posicionar entre o mais caro e o mais barato, independente da qualidade. A gente primeiro analisou o preço quilo e a gente se colocou no meio. E em paralelo, para que as pessoas pudessem conhecer o tipo de queijo, a gente estabeleceu essa área de degustação de não cobrar degustação. Então, para que as pessoas pudessem conhecer também. Trazer o consumidor para entender, conhecer os queijos, né? Exatamente. Nós não temos a oportunidade de detalhar isso aqui. Esse espaço que nós estamos aqui fazendo essa entrevista, esse bate-papo aqui com o Jorge, foi um espaço dedicado ao consumidor, ao cliente, né? Exatamente para ter essa oportunidade. Aqui todo sábado, de 11 a 1 hora da tarde. Isso. E às vezes as pessoas falam, puxa vida, mas você só abre de 11 a 1 hora da tarde? Eu falo, você não quer trabalhar? Não. É que quem fica aqui de 11 a 1 hora da tarde é minha esposa, que me ajuda também lá dentro, é minha esposa. E a gente decidiu nesse horário porque o objetivo principal aqui não é vender o queijo, é que as pessoas conheçam. Lógico que quem degusta acaba comprando, mas o objetivo principal é que as pessoas conheçam. E por que esse horário restrito? Porque como sendo minha esposa que está aqui, a gente fez questão que fosse ela, porque ela conhece bem esse queijo. Ela sabe explicar para vocês como cada um é feito, da onde que é feito, qual a origem. Como é. Então, é por isso que a gente desenvolveu essa... intervalo de tempo que ela pode dedicar aqui. Exatamente. Lembrando, né, que o Jorge salientava aqui, de 11 às 13 horas, a oportunidade de você vir aqui, né, a Bragança Paulista, de estar aqui na queijaria Le Fromage, para você degustar os queijos sem custo para quem vem degustar. Obviamente que você vai vir degustar e eu faço aqui voto que você leve os queijos, porque eu tenho absoluta certeza que você vai ficar apaixonado. Nós vamos falar daqui a pouco dos detalhes de cada um desses queijos. E como é que você tem sentido o feedback desse pessoal quando você começou esse processo de degustação, das pessoas virem aqui e tal? Como é que você viu isso ao longo do tempo? É interessante, olha, a gente não faz muitos quilos por semana, mas a gente ficou um pouco preocupado porque quando as pessoas vão comprar o queijo de cabra, você não compra 1 quilo de queijo de cabra. Claro. Você compra 2, 3 queijinhos de 150 gramas cada um, que dá no máximo, aí você leva aí um meio quilo de queijo, né? Então a gente ficou preocupado achando que aqui na região não ia ter um bom consumo e tal. E abrindo esse espaço aos sábados, o que a gente nota é que não só a região, como gente da região que tem parentes que vêm de fora, vem nos visitar. Então, hoje, a região aqui em Bragança Paulista, nossa região, nos consome 1/3 da nossa produção. 1/3 depende do mês, vai para metade. Quando tem muitas férias, como aqui tem muitos condomínios grandes, na época de férias aí ele aumenta um pouquinho. Então, a gente viu que muitas pessoas que não eram acostumadas a comer queijo de cabra, eles hoje estão comendo frequentemente. Outra coisa que a gente notou também, muitas pessoas que têm um problema de saúde, por indicação médica. Por essa característica do próprio leite de cabra. Da saudabilidade, da questão 3 vezes mais cálcio, outras características aí que tem o leite de cabra que traz essa condição também. Né? Exatamente, isso a gente notou. Então, por exemplo, nós temos clientes que estão com a gente desde o começo e semana sim, semana não, eles estão presentes. Mas, inclusive, que não são nem mais clientes, são amigos, porque eles vêm aqui, já passam umas horas aqui conversando. Tem uns até que trazem garrafa de vinho. Já senta aqui, já vai degustando. Vem para comprar, mas já aproveita ficar o tempo aqui. Exatamente. Bater um papo, traz um outro amigo. Você viu o espaço que nós temos aqui? Nós estamos muito agradável. Perto da saída da cidade, mas aqui era da família da minha esposa, então... nós temos a impressão que nós temos aqui, nós estamos num sítio. É verdade, muito agradável, diga-se de passagem, com muito bom gosto, muito bem montado, aprazível, né, para você vir aqui para conhecer esse espaço fantástico. Jorge, um outro detalhe, né, a gente, ao longo dessa caminhada, dessa jornada da Expedição Meu Brasil, a gente tem falado que um dos propósitos da expedição é, como você falou, o seu propósito de criar um espaço para desmistificar
né, os produtos derivados de leite, no caso seu específico de leite de cabra, a expedição veio para isso também, para desmistificar, divulgar, dar vez, visibilidade aos queijos derivados do leite de cabra, leite de ovelha e também aos cortes carnes, né, de caprinos e ovinos. Teve momento de você ter cliente que torceu o nariz quando você falava que era queijo de cabra e depois que experimentou virou fã? Eu diria para você, 1/3 torceu, continua torcendo. Quando você fala que é de cabra, fica receoso. Mesmo nem experimentado, experimentou, mas 2/3 são clientes até hoje. Tenho vários clientes que não conheciam e ficaram impressionados. Porque também nós temos vários tipos de queijos, né? Tem queijos onde o ensino, que chama, né, aquele odor, ele é mais presente. Tem queijos que são menos, quanto mais maturado o queijo mais antigo é menos presente, quanto mais novo ele é mais presente. Então, tem pessoas que às vezes sente um pouquinho, mas aí vai, desse aqui tá melhor, aí ele se torna cliente não só pela não presença daquele odor característico, mas também pelo outro tipo de queijo, onde esse odor é menos presente, mas ele tem outro tipo de textura, de gosto, entendeu? Inclusive os tipos de queijo que você tem trabalhado, nós vamos falar daqui a pouco no próximo bloco, ele traz características, inclusive sensoriais, degustativas, né, próprios do tipo de queijo que você faz, né? Quer dizer, ele já começa a ter um pouco mais de realça de determinados sabores em função do tipo de queijo, né? Exatamente. Nós temos, aí que tá, o queijo, quanto mais fresco, por exemplo, que são os Boursin, eles guardam mais a característica original do leite, entendeu? E quanto mais você vai maturando, vamos dizer, as bactérias, os fungos, eles trabalham mais na massa, aí já né? começa a trazer essas proteólise, da lipase, tudo isso eles trabalham mais, entendeu? Eles vão alterando várias características e vai se perdendo um pouco da característica original do leite, entendeu? Mas sem deixar de notar no finalzinho, isso aqui é de cabra. Mas nós vamos continuar. E é saudável. Com certeza, não tenha dúvida. Expedição BE Brasil, nós estamos aqui em Juiz de Fora, na unidade fabril da empresa Nutriplan Sal Minas, empresa produtora de rações, de sal mineral, de núcleo proteico para batida de rações. Você que é criador sabe da importância da nutrição no seu criatório. Nutriplan Sal Minas, empresa parceira da Expedição BE Brasil desde o primeiro estado, Minas Gerais, onde o projeto se iniciou, Espírito Santo. Você que tem o seu criatório de caprinos e ovinos, que consome rações, que consome sal mineral e também núcleo proteico, dê preferência aos produtos Nutriplan Sal Minas, empresa do projeto Expedição BE Brasil. Vamos estar levando os produtos, divulgando os produtos por onde a expedição for passar. Conto com a sua preferência para os produtos Nutriplan Sal Minas. Forte abraço a todos. Bom, Jorge, nós tivemos a oportunidade de conhecer aqui a queijaria. Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar o trabalho que você vem desenvolvendo, esse cuidado, esse critério técnico que você tem. Né? Eu tenho absoluta certeza, né, que não só ele garante toda a qualidade dessa mesa que nós estamos vendo aqui, que daqui a pouco vem a fase difícil da expedição, que é degustar os queijos, né? Esse sofrimento que a gente passa na expedição, né? Fantástica oportunidade. Mas você tem esse cuidado, né? Esse detalhamento de ter todos os parâmetros devidamente anotados, inclusive o Jorge me mostrava ali os documentos desde 2017, devidamente arquivados. Quer dizer, tem um histórico da produção dos queijos aqui com uma rastreabilidade fantástica. Exatamente. Isso te permite ter um feeling muito interessante da produção dos queijos, né? Exatamente. Bom, isso foi o que a gente trouxe, né, da vida profissional. Como eu estava te falando, lá fora eles fazem queijos maravilhosos, mas fazem queijos já há muito tempo. Então eles já se conhecem os parâmetros, já conhecem as evoluções. Não, eu acredito que não tenha tantas variações climáticas como nós temos aqui. Sim. Então, nós quando decidimos começar a fazer queijo, que a gente falou, olha, vamos planilhar tudo, vamos analisar todo o parâmetro, e aos poucos a gente foi entendendo quais parâmetros eram mais importantes. Entendeu? Então, o que você viu lá dentro são todos os parâmetros de fabricação. Agora, o que é importante dizer, não são só os parâmetros aqui de dentro da queijaria que a gente precisa controlar e fazer ajustes, mas tem os parâmetros do produtor do leite também. Fundamental. Aliás, aqui é importante, hoje eu tive a oportunidade aqui de detalhar com o Jorge, e eu sempre falo que a cada visita que a gente faz na Expedição BE Brasil é um aprendizado fantástico. E nesse planejamento, nesse controle, um dos controles que é feito aqui, que o Jorge faz um detalhamento minucioso, é o controle da qualidade da matéria-prima. E aí você que é produtor rural, você que é o produtor de leite, né, seja de cabra, seja de ovelha, seja de vaca, para você entender a importância da qualidade do leite para a produção dos queijos. O que interfere? Jorge, que parâmetros você destacaria
que interferem diretamente na produção dos queijos, dessas qualidades que você monitora na matéria-prima que chega aqui? Então, na realidade são vários parâmetros, né? E tudo está ligado com o tipo de queijo que você vai fazer. Nós temos duas linhas de queijo. Nós temos a linha de entrada dos queijos nossos, que são os Boursin, que são os mais pastosos, são mais simples de fazer. E nós temos os queijos mais complexos, mais finos, que são os queijos mofados. Agora, para uma linha ou para outra, o parâmetro mais importante é a acidez do leite. Perfeito. A acidez do leite é o tipo da medição, acidez e o controle bacteriológico. É o tipo da medição que a gente faz e que nos dá o resultado de como é feita a produção do leite no produtor. Se ele faz as coisas dentro dos controles sanitários corretos. A higiene da higiene, limpeza de equipamento, higiene dos queijos, higiene do tratador, do produtor que está lá ordenhando, né? Exatamente. Então, todos esses parâmetros você detecta aqui facilmente, né? Então, o controle bacteriológico e a acidez são, vamos dizer, os parâmetros mais importantes que nós controlamos, nós verificamos. Agora, tem outros parâmetros que são mais para os queijos mais finos, que são os parâmetros de taxa de gordura, de taxa de proteína, de lactose, porque tudo isso está ligado com a característica que o queijo vai ter. Tudo isso está ligado com o quanto vai sair de soro do queijo. Ele interfere no rendimento também, né? Interfere no rendimento, tem muitos parâmetros. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo, a taxa de gordura. Quanto mais gordura, menos soro sai. Quanto menos gordura, mais soro sai. Por isso que nas indústrias, por exemplo, nas grandes indústrias, eles homogeneizam o tamanho dos glóbulos de gordura, porque aí eles contêm um parâmetro estável, entendeu? Nós, como somos, como se diz, artesanal, a gente não pode fazer esse processo. Então, a gente tem que fazer ajustes do processo. Claro. Então, o produtor, quando ele decide, por exemplo, olha, por uma série de razões, eu vou diminuir a ração, eu vou dar outro tipo de alimentação, ele tem que entender que por trás de tudo isso vai ter um leite com uma característica um pouco diferente e que o fabricante do queijo que vai comprar o seu leite pode ter algumas alterações nele, que até descobrir isso vai ter que fazer os ajustes importantes. E por isso esse monitoramento diário que você faz, que a cada recepção de leite você tem um controle até para entender os parâmetros para aquilo que você vai produzir, né? Exatamente. O Jorge mostrava para a gente aqui, interessante, nas planilhas ali, o histórico de algumas recepções de leite, em que essas diferenças de gordura, de proteína, diferenças da composição de solos totais, e como é que ele tem que fazer os ajustes para fazer a produção, para manter o padrão de qualidade dos queijos. Então, e ele foi investigar junto com o produtor, tinha mudado a alimentação das cabras. O fato de ele mudar a alimentação das cabras já mudou a característica aqui do leite que chegava aqui na indústria. E interfere aí totalmente no seu processo, né? Eu diria para você, não seria totalmente, mas dá uma boa interferência. E como eu falei lá no começo, para os queijos de entrada, que são os Boursin, ali é menos, porque ali é mais você medir a parte de acidificação do leite. Mas são mais para os queijos que têm maior valor agregado e que têm fungos, entendeu? Que eles têm casca mofada. Esses é mais complicado, porque tudo isso está diretamente ligado à umidade da massa. E a umidade da massa é uma das coisas mais importantes que tem na fabricação do queijo. São parâmetros que você tem que estar monitorando mesmo. Né? Exatamente. São vários detalhes para poder chegar a essa matéria, a esse produto final que é o queijo que nós estamos vendo aqui. Né? Muita gente, eles começam a fazer o queijo de mofo branco, porque que acha que não é complicado, que é só jogar o fungo no leite e depois você coloca ele numa câmara fria com umidade, mas tem tantos parâmetros que você precisa controlar que muita gente desiste porque tem dificuldade em fazê-lo. De chegar a um produto final adequado, efetivamente. Né? E exatamente, nós vamos aproveitar agora aqui desse nosso bate-papo, porque além de o engenheiro mecânico que decidiu efetivamente entrar no mundo dos queijos, produzir queijos, tem produtores, parceiros que ele compra o queijo, já tem uma fidelidade com esse produtor. Eu queria que você falasse dessa parceria que você tem, mas tem um outro trabalho que o Jorge faz também aqui, que é a possibilidade de fazer consultoria, ministrar cursos para quem vai montar queijarias. Inclusive ele me falava aqui de uma queijaria que foi agora recente para o Maranhão, né, para ter a oportunidade de fazer. Como é que é esse trabalho, Jorge? Como é que foi essa possibilidade de você também entrar nesse universo? Então, graças a Deus, a gente, durante todo esse período de trabalho, a gente conseguiu desenvolver muito boas amizades e parceria com as pessoas que a gente trabalhou desde o começo. Tem um grande amigo meu, que é como se fosse o irmão,
que acompanhou todo o meu processo desde o começo e viu o quanto de detalhe que a gente tem para fazer tudo. Então, quando apareceu, e ele é um grande vendedor de caprino, grande vendedor, ele tem uns animais bem conceituados, premiados. Ele vendeu lotes importantes, conheceu uma pessoa lá do norte que veio comprar, e essa pessoa queria montar um laticínio lá e ele indicou meu nome. E ele indicou meu nome porque ele, justamente por conhecer o que a gente fazia aqui, como a gente fazia e como controlava. Então foi através disso que a gente conheceu, entendeu? Então quer dizer que você controlar tudo que nós estamos controlando, não só nos dá frutos em termos de ter um bom padrão, mas também começa a mostrar para o pessoal que fazendo isso as coisas podem dar certo. Legal. Você tem essa possibilidade hoje de passar a consultoria. Então o que acontece? A gente, como eu estava falando para você, Luciano, a gente depois de 3, 4 anos que começou a acertar os parâmetros, estabilizar, quem faz esse curso não precisa esperar tudo isso, porque a gente já leva aproximadamente a receita. Muito do que você apanhou, você já vai passar, né, esse conhecimento, essa experiência. Exatamente, né? Mas são cursos assim fechados, em company, onde o queijeiro deles vem, ficam aqui uma semana, eles fazem todo o processo, acompanha, preenche tudo, e depois eu vou lá, fico uma semana, 10 dias com eles também. É a oportunidade de você ter essa troca de experiência. Para você que está aí produzindo queijos, quiser, né, ter a oportunidade de ter um mestre queijeiro com todo o conhecimento e principalmente o detalhamento técnico com cuidado dos parâmetros para você entender o processo, fica aí mais esse trabalho que o Jorge Gemuriman faz, que é a consultoria na produção de queijos especiais. Fantástico trabalho, Jorge. Jorge, e essa parceria com o produtor, como é que você vem trabalhando isso? Você não é o produtor de leite, mas tem uma parceria muito estreita com o seu fornecedor, né? Eu acho que primeiro, o produtor de leite, o leite é a matéria-prima mais importante, é um produto importantíssimo, então você tem que ter um bom relacionamento com ele, e eu acho que um bom relacionamento com ele passa pela parceria. Quando eu digo parceria, não só se aprovisionar do leite dele, mas antes de se aprovisionar, ter certeza que ele produz um bom leite, dentro do esquema de higiene apropriado, tudo, mas não só, como se diz, ter uma relação curto termo. Eu compro quando eu preciso e eu não compro quando eu não preciso. Eu acho que tem que ter uma programação, tem que ter uma estabilidade de consumo, mesmo quando não precisa, compra, e quando precisa mais, aí você vai ver que ele vai conseguir te fornecer, porque você manteve uma estabilidade com ele. É uma fidelização das duas partes. Né? Exatamente. Se você precisa da matéria-prima, ele também precisa de vender o leite, ele não desliga a cabra da tomada, né? Quer dizer, a cabra pariu, ela está produzindo leite, não pode ficar nessa mercê, hoje eu compro, amanhã eu não compro. O produtor também tem a necessidade de um planejamento, pelo menos, de entender o processo. Já apareceram, por exemplo, gente oferecendo, porque você sabe, tem época de entre-safra do leite, tem toda a cabra, né, já tem o seu ciclo, tem uma série de coisas. Mas já apareceram pessoas oferecendo a custos mais benéficos, condições logísticas, mas a gente, por uma questão não só de parceria, porque a gente entende também a dificuldade do produtor. Não é fácil, como você acabou de falar, né? Desligar da tomada, acaba para de produzir e depois liga na tomada. A gente sabe a dificuldade que vocês passam, entendeu? Então eu acho que o sistema, a cadeia toda só funciona bem quando existe uma parceria. A parceria não passa só, eu compro de você, você me fornece, e quando não preciso mais, você não. A parceria passa por uma continuidade do negócio e uma definição da maneira que você quer trabalhar. Inclusive você permanentemente leva ao seu produtor, que é o seu parceiro, informações também do leite que ele está te fornecendo. Exatamente. Né? Você mantém ele também municiado de informações para entender também, né? Exatamente. A gente viu agora, você lá dentro, você viu os detalhes, que nosso fornecedor lá, ele teve, por uma questão de mercado e tal, ele teve que reduzir a produção, as características alterou para mim um pouquinho, entendeu? Eu informo ele e a gente vai mantendo essa comunicação e vamos fazer os ajustes que precisam fazer. Perfeito. Vamos conhecendo detalhes desse trabalho aqui, minucioso, mas muito bem trabalhado. E agora nós vamos, no próximo bloco, falarmos aqui dessa mesa que está aqui à nossa frente, dos queijos produzidos aqui na queijaria, no laticínio Le Fromage, com o Jorge Gemuriman. Vamos conhecer os detalhes desses queijos no próximo bloco. A Expedição BEA Brasil segue mais forte do que nunca. E hoje temos o orgulho de anunciar a parceria com o Dorper Monte Real. O Dorper Monte Real é sinônimo de excelência, dedicação e inovação na criação de ovinos.
Com um rebanho de destaque, eles têm mostrado ao Brasil como a genética e o manejo de qualidade fazem a diferença. Graças ao apoio do Dorper Monte Real, nossa etapa em São Paulo ganha ainda mais força. Essa parceria reflete o compromisso mútuo em valorizar e dar visibilidade à caprinocultura e ovinocultura do Brasil. Juntos estamos construindo um futuro onde a qualidade e o comprometimento são sempre protagonistas. Nosso agradecimento especial ao Dorper Monte Real por apoiar a Expedição BE Brasil. Vocês fazem parte dessa história e juntos seguimos rumo ao sucesso. Expedição BE Brasil, unindo forças para transformar a caprinocultura e ovinocultura no Brasil. Bom, riquíssima oportunidade dessa visita da Expedição BE Brasil, né, aqui no município de Bragança Paulista, Laticínio Queijaria Le Fromage. Jorge, é muito interessante ver esse trabalho que você tem desenvolvido e a sua preocupação, o seu cuidado de ter esse detalhamento, as características de cada queijo, o seu cuidado no estudo, a parceria na formação da matéria-prima. E agora nada melhor do que a gente ter a oportunidade de falar, né, desse universo dos queijos aqui. E experimentar, né? Com certeza. O que você destacaria desses queijos? O que você está produzindo hoje? Quantos queijos você está trabalhando? Então, eu até tentei separar um pouquinho. Eu vou até mudar um pouquinho assim, aqui como está. Vamos lá, para entender. E é dessa forma, quando vocês vêm degustar no sábado, dessa forma que a minha esposa explica. Nós fabricamos 3 tipos de massa. Ok. 3 tipos de queijo diferentes, não massa, porque 2 massas são iguais. São famílias diferentes? São famílias diferentes, é. Okay. Então nós temos uma aqui que a gente chama de massa fresca, que são os Boursin, que é uma massa láctica. É aquele queijo que é pastoso, é um queijo novo, você produz e vende na semana, no máximo deixa aí uma semaninha para secar, tal, tudo. E olha, vocês podem ver, eu vou tirar um pedacinho para você degustar, você vê que ele é pastoso. Ele é pastoso, é um queijinho pastoso. Você vai salivando aí que nós estamos degustando aqui, você não faz ideia da dificuldade que é isso aqui. É um queijo que ele tem umas características peculiares. Bom, ele já é ácido, porque ele é um queijo novo, né? Para que ele forme o coalho, ele precisa da acidificação do leite, então ele é ácido. E depois a gente tempera eles. A gente tempera, é uma massinha nova, por isso. Agora, delicioso. Muito importante, para ele ficar pastoso assim, é o que eu falei para você quando a gente estava lá dentro. Eu tenho que moldar ele na hora certa e não posso tirar o soro em saco. Quando tira em saco, ele fica muito seco. Resseca demais. Deixa eu ver se ele tá bom. Nossa, muito bom. Tá macio? Que tempero é esse que você está levando aqui? Ele destaca... Esse tempero é um tempero que a gente chama salopé. A gente copiou da França, a gente foi lá onde eu fui fazer a formação. Então a gente falou, gente, não vamos inventar, vamos fazer o que eles fazem de bem. Delicioso. Então, ele tem pimentão, sal, grão de mostarda, páprica, echalote, aquela cebolinha pequena, alho e pimenta rosa. Nossa, fantástico. Né? Olha, você não faz ideia, delícia que esse queijo. E é um pouquinho docinho, não é? Exatamente. Ele é um pouquinho ácido e docinho. Ele fica a acidez da massa e traz o doce dos temperos. O doce, olha. E depois você tem esses aqui, que são tudo que são ervas da horta. É? É. Então dá uma olhada como ele é pastoso, tá vendo? Não é borrachudo. Não, pelo contrário. Entendeu? Você vai levar esse queijinho. É tudo que você tem na horta, sabe? Na hortinha da sua casa. É alho desidratado, echalote, tomate, salsinha, cebolinha. Pimenta rosa de dragão. Então esses aqui, que são os queijinhos que eu falo, que são os queijinhos de entrada. Delicioso. Eles são de massa Boursin, eu tenho eles no azeite. São os queijinhos bons assim para aperitivo, uma salada. Fantástico. Inclusive interessante, né? A embalagem que você também desenvolveu. Eu comentava com o Jorge, Boursin, como eu tenho sempre falado e repetido aqui nos vídeos, né? Um queijo que particularmente eu adoro. Mas é a primeira vez que eu vi esse tipo de embalagem nesse formato, facilita muito. Que é o que nós estamos aqui na mesa degustando. Quando você abre a embalagem, você tem esse formato que te permite aí fazer, né, uma harmonização com vinho, uma cerveja, uma roda de amigos. Ou mesmo em casa, chegou do trabalho, até cansado, vou comer um queijinho, vou dar uma relaxada, né? Abre uma cervejinha artesanal gelada. Tá deixando o pão na boca. Fantástico aqui essa ideia. E aqui você vê, ó, olha como eles são úmidos, olha, tá vendo? Exato, exatamente. Eles são queijos que tem uma umidade alta. Perfeito. Entendeu? Por isso que a gente embala ele a vácuo, não é um queijo que a gente pode embalar no papel. Fantástico. Agora, não é um queijo que dura, quer dizer, depois que abriu, tem que comer na semana. Entendeu? Porque senão ele resseca demais, né? Não, resseca e outra, como tem muita umidade, as bactérias trabalham. Ok. Entendeu? Por isso que a gente faz ele pequenininho.
Uhum. Entendeu? Então esses queijos que nós temos são de massa fresca. Você tem aqui o Boursin nessa embalagem, né? Tem o Boursin, inclusive, que leva os dois, né? Numa embalagem só, né? Tem a possibilidade aqui dos dois individual, com um tipo de tempero, os dois temperos diferentes, e também ele aqui no azeite, né? No azeite, é. Ele fica aí no azeite. Fantástico, muito então, bom. Você vê, você sente um pouquinho gostinho de cabra no final também, né? Eu falei, esse gostinho de cabra, eu vou falar com você, é delicioso, é muito bom. É um queijo fantástico, o queijo Boursin, e esse tempero que você trabalhou, a forma como você fez, ficou fantástico. Então, o tempero, inclusive, a gente importa da França. Ah, sim? A gente importa, né, uma parte deles, porque aí eles vêm com certificado sanitário e tal, tudo, entendeu? Então tem são os pequenos detalhezinhos. Aí depois, nós temos essa linha aqui do centro, que são os queijos, vamos dizer, com mofo branco. Que são aveludados, sabe? Casca aveludada. Você entendeu? Que a gente chama de massa mole. Quer dizer, já não é pastoso, já não é mais pastoso, e eles têm o fungo por fora. E esse fungo, ele ajuda, os fungos, as enzimas do fungo, ajudam a dar um gosto da massa também. Perfeito. E ele traz também essa característica pro queijo em função do tipo de fungo do fungo que você tem. Trabalhado. Então, e você, eu não sei se você já conhecia a pirâmide. Sim. Você deve ter comido a pirâmide, né? A pirâmide é muito interessante. Sabe por que a pirâmide tem carvão ou não, a história? Não. A pirâmide, ela tem carvão porque isso aqui já é antigo na França, né? Antigamente, para eles conservarem o queijo e não espantarem as moscas, eles passavam carvão por cima da pirâmide, então as moscas não chegavam perto. E aí eles descobriram que quando tinha o carvão, o fungo nascia mais... Era mais prominente o fungo. Ah, fantástico. Entendeu? E esse... Então ele dá essa condição para que o fungo tenha esse desenvolvimento melhor. Né? Exatamente. E esse fungo é o que dá gosto na massa. Então, se você experimentar esse, e esse aqui tem mais, esse tem mais fungo que esse. Você vai ver a diferença do gosto. Esse daqui é mais suave e esse aqui mais encorpado. Mais encorpado. Você entendeu? Mas, ó, então é o que a gente chama de massa mole. Ele já não é uma pasta. Entendeu? Vai salivando aí, né? Que nós vamos degustando por aqui. Esse aqui tem até um jeitinho de cortar. Quer dizer que ele é mais encorpadão. Fantástico. E ele vem nesse formato, nessa embalagem. Você teve a oportunidade lá, quando nós estávamos conhecendo internamente a estrutura lá aqui da queijaria, detalhes aqui da embalagem, né? Como você falava com a gente também, por ser um queijo que leva essa característica dos fungos, o tipo de papel, o tipo de embalagem, ele é uma embalagem especial, em função disso, né? Exatamente. Porque o que acontece? São queijos que, vamos dizer, usando uma linguagem simples, estão vivos, que eles continuam a evoluir. Sim. Se a embalagem não for adequada... Não, exatamente. Então, por exemplo, a gente aconselha quando o cliente vem comprar, olha, você pega esse queijo, depois você deixa ele na gaveta, não deixa fora. Depois nós vamos falar do outro queijo que você pode deixar fora. Esses queijos, e esse que tem umidade, vamos dizer, maior, eles continuam evoluindo, então você não pode... E a embalagem é importante porque para eles respirarem também. Continua, né, fazendo esse processo. Então aqui nós temos três tipos. Nós temos esse que é a pirâmide. Que vai essa característica do carvão. Aí nós temos esse que não tem o carvão, mas ele também é encorpado, mas é menos encorpado. Vamos ver se você consegue distinguir a diferença. Ele é mais suave. O outro fica realmente mais aguçado, o gosto dele. Já um pouco até mais ácido, né? Mas um pouco mais ácido. Mas também um queijo fantástico, que vem nessa embalagem aqui, né? Exato. Que já Só para dizer, esses não são novos, esses queijos, que é interessante, que eles já estão encorpadinhos, porque eles já têm mais de um mês que eu produzi. Então, delicioso. Então, fantástico. Eu tenho cliente que gosta bem encorpado, tem cliente que gosta menos. Vai muito do gosto pessoal, realmente, né? Exatamente. Agora, você reparou que aquele gostinho de cabra a gente sente só no final? É fantástico, muito bom. E nós temos o tipo camembert, que é o que nós vimos, você estava virando, fazendo a viragem. Eu estava virando, né? Esse sim é novo, porque a massa dele ainda não está cremosa como esses outros. E o gosto dele não está tão encorpado. O camembert é um queijo que eu tenho que... Ainda a massa não está muito cremosa, ele está novo. Então, ele é mais seco um pouco que os outros dois, né? Normalmente não deveria ser tão seco assim, é que ele é novo. Entendi. Entendeu? E à medida que ele vai maturando, ele vai criando uma característica... Ó, é o que a gente chama do coração. Você tá vendo? Olha que interessante. Tá vendo aqui, ó? Sim, ó. ok.
tá mais maturado que aqui. Tá. É o coração, isso aqui é o coração, então ele vai avançando. Ah, ok. Quando- E aí ele dá aquela cremosidade característica. As enzimas do fungo, que eles vão alterando a característica da massa. Fantástico. Entendeu? Então, E aí, realmente, como você falou, né? Aí vai do gosto de cada um de querer ele mais intenso, que tenha um gosto um pouco mais ressaltado com as características, mas em qualquer fase são queijos exato. deliciosos. Eu tenho clientes nossos que vêm aqui que compram e vê que não está muito maturado, compram e guardam. Tem outros que já compram tão bom. Já quer usar. A Já gente tem bastante cliente consumir. francês aqui também. Tem alguns clientes franceses. Fantástico. E daqui Muito depois nós temos um terceiro tipo, então esse aqui, ó, são os queijinhos de entrada, que são massa fresca, são os Boursin. Aqui nós temos os aveludados, que tem o fungo branco. Ok. Né? E aqui do lado esquerdo, nós temos um que é o massa pressada, que é uma, vamos dizer, é uma consistência mais dura, puxando para um padrão mais seco, entendeu? E esse sim é um queijinho que pode ficar fora da geladeira, que se você deixar ele mais tempo envelhecendo, ele vai puxando para um parmesão. Esse é novinho, ó. Não, muito bom. Aqui quase você não sente mal o gosto do cabra. Não. Olha, eu particularmente posso dizer para você, não sei se porque a gente já vai habituando, né? Esse gosto de cabra é um gosto característico do leite, mas ele não tem nada depreciativo, né? Muito pelo contrário, né? Quer dizer, Mas então aqui no finalzinho. Não. Olha, fantástico. Quanto tempo de maturação é esse queijo? Isso aí no mínimo um mês. Um mês de Um maturação. mês. O ideal é vender com uns 2 meses, mas isso aqui tá um mês, ele tá mole ainda, ó, vendo? E aí ele vem nessa embalagem aqui. Não, esse aí é às vezes assim, ou às vezes em pedaço, né? Entendeu? É um queijo que você pode deixar fora da geladeira, porque ele tem baixa umidade. Vem novidade por aí? Tem coisas novas aparecendo? Você já está com... Então, nós ideias aí? estamos faz 6 meses aí que nós estamos testando o Blue, né? Que é o tipo gorgonzola, né? O roquefort, mas de cabra, né? Nós estivemos fazendo curso faz 2 anos atrás, é um queijo difícil de fazer. É um queijo que você tem que ter muito cuidado porque para não contaminar os outros. Tanto assim que você viu que eu tenho uma câmara fria só para ele, entendi. do lado. Quando você for trabalhar ele, é só ele naquela câmara fria. Então, mas até agora nós já fizemos alguns e a gente não acha que não ficou bom ainda, nós vamos ter que continuar tentando. Mas, até chegar no ponto ideal. Não é coisa para esse ano, não. Nós vamos ter que esperar mais um pouquinho. Mas já está aí no processo de... Está no processo. Está lá, a planilha está lá. A planilha está lá anotadinha. Já vem desenvolvendo o que, né? Que nós tivemos agora, recentemente, tivemos na França, e eu passei lá para ver, e eu trouxe lá uns fermentos que são mais adequados, tal, uns ajustes e tal, que a gente não achava aqui no Brasil. Entendeu? Que a gente quer fazer, não está aqui, o Blue d'Auvergne. Blue d'Auvergne é um Blue, mas com uma casca bem parecida com essa aqui, assim, ó. Uma casca que protege ele, mas ainda estamos trabalhando. Jorge, inclusive a gente tem aqui, nesses queijos que nós degustamos aqui, inclusive queijos premiados, né? Nós estamos aqui com queijo que recebeu aqui ouro, né? O queijo recebeu prata. E você também tem tido a oportunidade, eventualmente, de participar mais um queijo ouro, né? Você tem tido a oportunidade de participar, eventualmente, de alguns concursos também, e tem tido aí bons resultados com os trabalhos que você tem feito, né? Então, Luciano, a gente participou pela primeira vez, né? Foi o ano de 2023, foi o ano passado. Em Blumenau. Em Blumenau. Nossos clientes, a gente tem bastante clientes em São Paulo, quer dizer, bastante. Um número seleto de clientes, mas clientes que vendem queijos de qualidade, que nos falaram, por que você não participa, tal. E nós decidimos participar. E tivemos a grata surpresa de 2 queijos serem classificados como ouro, né, e um queijo como prata. Mas esse aqui foi prata porque ele deformou um pouco na viagem. Só por isso. Em função do formato. Não falaram, porque a gente recebe detalhado. O feedback. Todo o feedback, análise. Uma ficha técnica, né? Exatamente. A gente recebe tudo. É bem feitinho isso aqui. É bem feitinho. Então, a gente ficou bem contente. A gente viu que teve alguns que não receberam nada, que participaram quase dele. E a gente falou, bom, passei a primeira vez e 2 ouro e 1 prata, a gente ficou bem contente. Então, esse ano não participamos,
Porque a gente falou, olha, é o seguinte, entre um ano e o outro não tem muita variação. Vamos participar a cada 2 anos, Claro. que é aí que as evoluções a gente consegue. Até para você ir testando também outras receitas, vendo como é que está o mercado, então vai avaliando. Né? Exato. E se tem alguma variação, não é de um ano para o outro, é de, Claro. acho que é cada 2 anos que você tem um up, um upgrade. Uma evolução de algum evolução. detalhe, né, que você está buscando. Exato. Então a gente pretende participar do próximo concurso para tentar situar. E não só por isso, porque eu acho que é interessante também estar presente e estar perto do network. Claro, com certeza. Daí, como você falou, você recebe uma ficha técnica, todas as informações, que dá para você fazer uma autocrítica, uma análise daquilo que está sendo produzido. Né? Jorge, um outro detalhe aqui, né? Você também no processo de organização, de construção e de operacionalização aqui do laticínio, você fez o registro na inspeção. Né? Hoje você tem o registro da inspeção municipal, aqui do Serviço de Inspeção Municipal de Bragança Paulista, mas já está no processo também aí, já bem adiantado, com o CISP artesanal do Estado de São Paulo. Exatamente. Né? Como é que foi essa experiência aí de registro? Burocrático, difícil, não é? Como é que eu acho que particularmente nós tentamos já 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, eu precisava, com o CISP antigo, paramos pelo meio do caminho, porque as exigências eram, por nosso tamanho de produção, que você viu, a gente produz muito pouco, né? A gente produz menos de 200 quilos por mês, então a gente viu que as exigências eram um pouco, então a gente decidiu dar um tempo. Aí depois se apresentou o CISP artesanal, né? Sim. O processo é muito simples, descomplicado, que pode ser feito através da internet, a gente preencheu tudo que precisava, passamos a informação. Num período menos do que um mês já obtivemos o retorno. Fantástico. E eles falaram o que a gente precisa fazer, e eu acho que o que precisa fazer não é complicado. Então nós precisamos, somos nós que estamos demorando agora para preencher o que eles pediram para preencher, mas simplificou muito o processo. Então para quem quer entrar no processo do CISP artesanal, pode tentar, não é complicado, vocês não precisam, vocês mesmos podem fazer. Você vê que essa política pública do governo do estado de criar esse formato de CISP artesanal, isso tem sido um diferencial para os pequenos produtores de queijo artesanal? Mas com certeza, porque isso te permite, se você consegue um CISP, já te permite você vender para supermercados fora da sua cidade. E te abre um horizonte enorme. Né? Não, abre um horizonte. Mas não é só isso, você não precisa fazer grandes investimentos que precisariam ser feitos por grandes laticínios. Você produz pouco, só que é o seguinte, eles te dão a autorização, mas você precisa mostrar um certo grau de controle mínimo. Claro, ele te transfere também a responsabilidade de você ter todas as boas práticas, seus próprios, né, boas práticas de fabricação, quer dizer, você tem que estar com esse controle afinado. Tem que ter controle. Você não precisa fazer um escritório para fiscal, um negócio mais complexo, mas você precisa ter as boas práticas, você precisa ter os controles, você precisa ter os registros, você precisa ter uma série de coisas. O autocontrole ali tem que estar na rotina, né? Tem que ter na rotina. Né? Tem que ser, a rastreabilidade tem que estar lá, entendeu? O controle da matéria-prima. Inclusive você tem um responsável técnico aqui, né? Você tem um veterinário que é o seu responsável técnico, inclusive monitora todos os seus controles, né? Quer dizer, ele vai de certa forma, certificar os seus controles aí. O governo simplificou isso aí, né? Quer dizer, ele não faz mais o controle, quem faz é o responsável técnico, que assume a responsabilidade no caso de eu ter algum problema. Claro. Mas eu vou te ser franco, viu, Luciano? A gente não colocou todos esses controles, essas precauções, essa sanitização, higienização, porque o governo está pedindo. A gente controla por uma questão de consciência. Claro, nós estamos vendendo produto alimentar. Exatamente. E, aliás, diga-se de passagem, o seu maior fiscal é o consumidor, né? Se você tem se você tem um produto de qualidade, um produto com boas características, com segurança alimentar, é o seu cliente que faz o papel de fiscal, né? Se o seu produto for ruim, você está fora, né? Exatamente. Não vai... boca a boca é importantíssimo, não tem dúvida. Para cima e para baixo. Então, entendeu? Então, a gente, como eu te falei, durante 3, quase 4 anos, a gente pegou o produto e jogou literalmente fora. Mas nós começamos a vender a hora que a gente teve certeza que o produto era bom e que não tinha nenhum risco. Quer dizer, para ter segurança de fato, produtos de excepcional qualidade. Né? Exatamente. Jorge, quem quiser fazer contato aqui, tem um telefone de contato, um Instagram, como é que é o contato para quem quiser
conhecer e comprar os produtos e também para contratar consultoria aqui do Jorge Gemuriman para trabalhar aí produção de queijo de leite de cabra. Você sabe que o meu Instagram não sei nem endereço direito. Mas vamos colocar lá no... Quem faz a gestão do meu Instagram é meu filho, né? É o que eu digo. Você terceirizou os serviços? Não. Pra gente conseguir, lembra que eu falei para você no começo que a gente falou, vamos colocar nosso preço intermediário entre o mais caro e o mais barato no meio? Então a gente tem que reduzir muito o custo fixo. Claro, com certeza. Você entendeu? Sem dúvida. Então, mas nós temos 011 971000540. Tá? E tem o Instagram também, o e-mail. Tem o Instagram, aqui, né? Se você colocar no Le Fromage, queijos finos de cabra, tá certo? Você vai achar no Facebook e no Instagram. Você que acompanha a Expedição Bem Brasil, segue os links aqui do Instagram e também o telefone de contato para você ter a oportunidade de vir aqui a Bragança Paulista nesse espaço agradabilíssimo que a gente está aqui de degustação, reforçando todo sábado de 11 a 1 hora da tarde, degustação dos queijos finos de cabra, aqui na queijaria Laticínio Le Fromage. Né, tivemos a oportunidade de conhecer. Jorge, nós vamos caminhando aí para o final dessa visita. Muito obrigado. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para quem acompanha a expedição, para apreciadores dos queijos e produtores. Bom, primeiramente, Luciano, gostaria de agradecer a visita. É um prazer. Eu acho que, do nosso lado, isso nos dá uma visibilidade muito boa, mas, por outro lado, a gente consegue interagir com você e trocar experiências, porque eu estou vendo que vocês têm uma experiência e o projeto de vocês é interessantíssimo. Obrigado. Porque o melhor que existe num projeto desses é poder compartilhar as boas práticas. Sem dúvida. E colocar em evidência as má práticas para que elas não se repitam. Eu acho que vocês estão fazendo isso, bem feito, vocês estão com uma diversidade de visitas, vocês estão fazendo um trabalho, eu acho que interessantíssimo, para tentar sensibilizar também os órgãos oficiais, principalmente no ramo artesanal, que são indústrias que elas têm recursos limitados. É verdade. Entendeu? Então a gente precisa da ajuda. Então, obrigado, parabéns a você pelo trabalho. Eu agradeço a oportunidade. Você está correndo. E muito obrigado também por a gente poder mostrar, através do seu canal, os cuidados que a gente tem para colocar no mercado produto de qualidade. Fantástico. Então a gente vai ficando por aqui nessa visita fantástica, município de Bragança Paulista, aqui no estado de São Paulo, queijaria Laticínio Le Fromage, Jorge Gemuriman, essa figura simpaticíssima, com uma bagagem extensa, de muito conhecimento, muita dedicação, muito trabalho na condução e na produção de queijos artesanais de leite de cabra. Nós vamos ficando por aqui. Você que acompanha a Expedição Bem Brasil, acompanhe o nosso dia a dia no Instagram e no Facebook e assista aos vídeos completos no canal do YouTube. Se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, para você acompanhar histórias como essa que nós vamos contar por esse Brasil afora. Forte abraço, até a próxima.